Muito bem. Então, agora já está gravando. Eu vou direto lá para os slides, tá, gente? E como eu já tinha falado para vocês, hoje eu vou tentar conduzi-los até o... Deixa eu aparecer a minha capa aqui. Até o pensamento epistemológico de John Locke. A gente vai ver dentro desse tema, tá? Quatro pensadores: Descartes, Bacon, tá? Que a gente já falou deles, tá? Então eu vou passar mais rapidamente e aí a gente vai se concentrar um pouquinho mais no problema do conhecimento, né? A epistemologia de John Locke, a epistemologia de David Hume, e depois com Kant a gente vai ver também a teoria do conhecimento, só que a filosofia moral de Kant também não deixa de ser, de certa maneira, um pensamento epistemológico. Então, Kant a gente vai ver num projeto separado, beleza? Então, só para retomar aqui com vocês, né, o sentido, o significado de epistemologia, e aí algumas coisas que a gente comentou na aula passada, né, sobre, por exemplo, as primeiras questões sobre o conhecimento, tá? Num primeiro momento, questão de sobrevivência, né, o domínio da natureza do meio, os primeiros registros culturais lá nas pinturas rupestres, e aí mais tarde, quando o ser humano ele já está num desenvolvimento de complexidade maior de sociedade, começam a aparecer as explicações sobre o cosmos, sobre o próprio homem, tá? E essas explicações elas têm a sua base na crença, na religião, no caso aqui na mitologia, tá? Que aí, como elemento principal, possui a não necessidade explícita de racionalidade, tá? Então aqui as relações entre o ser e a natureza, a transmissão da cultura e as relações sociais e as noções de moralidade que são, querendo ou não, conhecimentos desenvolvidos pelas sociedades e que são passadas através desses mitos. Aí, o mito de Midas, né? E a justiça, Aquiles e a ira, tá? Que ira é diferente de ódio, tá? Hoje a gente vive muito um discurso de ódio, né? Na nossa sociedade, principalmente através das redes sociais. Só que isso não é ira, tá, gente? Ira é uma coisa diferente. A ira é, é, a ira é um grito do espírito, digamos assim, contra uma determinada injustiça. O ódio, e acho que eu já falei, expliquei isso para vocês na aula passada, né? Mas falo de novo. O ódio ele está já associado a uma questão de desonestidade, de corrupção do espírito. Aí o mito de Édipo e o incesto, né? O Minotauro e a zoofilia. E sobre essas três histórias aqui, vocês escolham, se vocês quiserem, eu gravo um episódio extra aí sobre eles e posto lá para vocês. Mas se vocês tiverem curiosidade. Aqui, né, sobre o rei Midas, né, quando ele recebe o dom de transformar tudo em ouro, depois, quando ele organiza a disputa entre Apolo e Pan, né? Do lado direito aqui é o Michelangelo, que coloca ele na Capela Sistina, com as orelhas de burro ali, né? Sendo condenado, junto com aqueles que não tinham conhecido a salvação, aquela coisa toda que o Papa vê essa imagem, a pintura como um todo, né? E cai de joelhos pedindo perdão, aquela coisa toda. Então, vamos lá. Aí, gente, a partir do século VIII, antes de Cristo, nós temos o surgimento da filosofia, tá? No século VI, porém ela surge graças ao surgimento da polis, que acontece a partir do século VIII na Grécia antes de Cristo. E aí, gente, por que a polis é diretamente responsável pelo surgimento da filosofia? Por causa das características da polis, tá? Viram centros comerciais, centros de distribuição,
centros de negócios, e aí atraem cada vez mais pessoas, e esse encontro de pessoas gera também um grande encontro de ideias, um grande fluxo de informações e de informações de pessoas de lugares diferentes, né? E essa atividade comercial realizada na polis exige um emprego, tá? De uma linguagem lógica, tá? De um pensamento racional e de um pensamento matemático. Esses elementos, gente, vão fazer com que o pensamento o pensamento como um todo, se torne cada vez mais racional. E aí, aquele pensamento mítico, né? Aquele pensamento que tem como base uma questão irracional, tá? Ele vai parar de ser utilizado para explicar as coisas, tá? Dando lugar à racionalidade, à filosofia. Aí a gente tem, gente, o problema do conhecimento dos pré-socráticos, tá? E o problema do conhecimento nos filósofos pré-socráticos está na physis, ou seja, qual é a origem, né, matéria, o princípio da natureza e qual é a autêntica realidade, tá? Estou vendo um amarelo miando aí, eu acho, né? Mas enfim. Então aqui, gente, tem as escolas, né? As diversas escolas ali pré-socráticas, os milesianos, os atomistas, os pitagóricos, e aí dependendo da escola e do filósofo, nós teremos explicações diferentes. Eu coloquei aqui para vocês nos slides vários pensadores e os seus e as suas ideias, mas não vou falar deles agora porque a gente já teve essa aula lá no início, tá? Sobre pré-socráticas. Eu só estou colocando aqui para construir esse fio, né? Digamos assim, essa linha cronológica da questão do conhecimento e também coloquei para vocês relembrarem aí, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser alguma explicação acerca de algo, vocês, por favor, me interrompam. Mas, de preferência, se puderem falar, é porque eu não... Ah, não, aparece aqui o chat, se alguém escrever. Fiquem tranquilos. E aí, qual a autêntica realidade, né? O que os sentidos nos oferece, o que a razão nos oferece para entender, para conseguir fazer a leitura dessa mesma realidade. Então, percebam, gente, que aquela dicotomia entre sentido e razão, ela vem lá dos pré-socráticos, tá? A gente entende o racionalismo e o empirismo como elementos próprios da modernidade, mas eles não foram inventados ali nem pelo Descartes, nem pelo Hobbes e muito menos pelo Bacon, tá? São coisas, são elementos que já existem, o que eles vão fazer é sistematizar, tá bom? É a mesma coisa do John Locke e do Montesquieu, né? Montesquieu é o cara dos três poderes. Todos vocês admitem isso, concordam, né? Mas não foi ele que inventou a noção dos três poderes, foi o Locke. O que o Montesquieu faz? Ele teoriza, ele materializa, ele solidifica teórica e filosoficamente essa ideia, tá bom? Aí aqui, né? O Tales lá que dizia que ele parte toda a sua observação sobre a natureza a partir do princípio de que o elemento natural era a água, tá? E aí, a partir disso, ele vai desenvolver uma série de coisas, né? Vocês lembram do Teorema de Tales, tá? Ele fica rico lá, prevendo, fazendo previsão do tempo, né? Aquela coisa toda. Depois tem o Anaximandro também de Mileto, né? Que vai dizer que é o elemento indeterminado e eterno, né? O apeiron, que é uma coisa entre o mundo material e o mundo divino, né? Que dá origem a todas as coisas, ao universo. O próprio poeta Homero, ele utiliza esse elemento, tá? Só para a nível de curiosidade. Quando os deuses se manifestam ou aparecem para os humanos na Ilíada e também na Odisseia,
o Homero utiliza a seguinte a seguinte expressão, né? E Atenas se materializou no éter em frente a Ulisses, né? Ou Zeus se materializa do éter, ou Ares aparece no éter, tá? E esse éter é essa substância aqui entre o humano e o divino. Aí depois o Anaxímenes, né? Que é tudo vem do ar, né? Ele, o cara da teoria geocêntrica. Então percebam que, ó, o Tales, né? Aqui a gente tem matemática, astronomia, aqui a gente tem o geocentrismo, né? Que o Anaxímenes não é o primeiro, eu não lembro agora qual foi o cara, mas ele vai escrever sobre isso, tá? Ptolomeu também, né? Vai mais tarde utilizar essa mesma ideia, tá? E essa teoria ptolomaica, que é do século 3, não sei agora, também não importa, tá, gente? Ela vai vigorar até na Europa até o Copérnico, né? Que é a mesma teoria criada lá pelo Anaxímenes, do geocentrismo, tá? E do movimento da Terra, do movimento dos astros em torno da Terra. Aí vem Pitágoras, né? Diz que tudo vem pode ser entendido a partir dos números. Então aqui a matemática sendo utilizada como um princípio muito forte do conhecimento. Os caras de Eleia, né? Parmênides de Eleia, que diz que o ser é uno, imutável, eterno, né? Ele vai ser a base da construção platônica do mundo das ideias, tá? E aqui a gente tem um racionalismo bastante primordial, tá? Do Parmênides de Eleia. Aí vem o cara que é o rival dele, né? Que é o Heráclito de Éfeso, perdão. Ele vai dizer que o mundo está em constante estado de mudança, tá? E ele está impregnado de constantes opostos. Então, para cada ação você tem uma reação, tá? É mais ou menos isso que ele diz, e ele afirma que o mundo ele é recheado do contraditório. E esse negócio do contraditório, gente, mais tarde Sócrates vai chamar de quê? De dialética, tá? Que o conhecimento ele vai sendo construído a partir da oposição de ideias que geram uma terceira ideia, né? A tese, a antitese, que gera uma síntese, que novamente gera uma antítese e assim por diante. E aí, como tudo é a transformação, ele vai dizer que o fogo é o elemento primordial, porque o fogo gera a entropia, né? Tem uma piada que é assim, né? A mulher do Heráclito, como se ele tivesse tido mulher, né? O Heráclito era um cara totalmente antissocial, ele vai viver sozinho, né? Como um eremita lá na montanha, porque ele diz que todos os homens são burros demais, que não entendem o que ele fala, e aí depois ele vai morrer, né? Sendo comido por lobos, né? Quando ele está tentando tratar uma ferida dentro de um, um, um poço de esterco de cabras, né? Que esse era o remédio na época para infecções, você entrar na caquinha das cabras. E aí ele é cercado por lobos e é devorado, tá? A piada é ridícula também, gente, eu não vou contar. Depois eu faço um meme e mando para vocês. Aí vem esse cara aqui chamado Empédocles, tá? O Empédocles ele morre bem de uma forma bem legal também, né? Porque ele começa a ficar pirado da cabeça e ele acha que é um deus e ele começa a falar para todo mundo que ele é um deus e ele vai provar que é um deus e se joga dentro de um vulcão, né? Morre, obviamente. E aí para ele os elementos, né, originários seriam o fogo, a água, a terra e o aros. A ideia dos 4 elementos, tá? É do Empédocles também, gente, aquela noção de que na natureza nada se cria, tudo se transforma. A gente aprende na escola que essa noção é do... Me ajudem aí, meninas.
do Lavoisier, né? O cara da química, mas não, é o Empédocles, esse maluco que nasceu lá 5 séculos antes de Cristo. E os atomistas, né? Demócrito, que vai dizer que tudo na natureza é formado, né, de pequenos átomos, tá, que são eternos, que são indivisíveis, e aí tá aquela coisa toda. Chegamos nos socráticos, gente. Os socráticos, e aí eu coloco Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Não vou falar individualmente. Eles vão tirar o objeto do conhecimento da physis, ou seja, da natureza, e vão colocar esse objeto no homem, tá? Como assim, professor? Os pré-socráticos, eles investigavam a origem do cosmos. Os socráticos, eles não vão procurar entender isso. Platão até fala disso, Aristóteles também, mas pode passar agora, amor, não aparece eu aqui. O Platão fala da origem, o Aristóteles também, mas esse não é o objetivo, tá? Para os filósofos socráticos, o objetivo do conhecimento e o objeto do conhecimento é o homem, não como ele nasce, mas por que ele é como é, tá? Aqui a gente já entra na chamada filosofia moral e na filosofia política também, que é inaugurada por Platão, tá bom? Nesse momento, gente, Platão vai trazer, tá, a ideia da doxa versus a episteme. Perdão, eu disse Platão, é o Sócrates que vai dizer isso, tá? Então, onde o conhecimento socrático, né, vai começar a se opor à crença que era o saber dogmático lá dos conservadores, né, dos sábios de Atenas, tal, e também dos sofistas. Tá? Os sofistas, embora relativistas, eles tinham vários dogmas. O próprio relativismo é um dogma, né? Então aqui, ó, conhecimento, né, é aquele conhecimento construído através de uma estrutura e justificado através de elementos, né, que o justifiquem. E o segundo, a crença, no caso, refere-se ao ponto de vista subjetivo. Tá? Lembram do cara chamado... não é o Glauco. Glauco era o irmão do Platão. E aí, falando da justiça lá, que nós falamos na aula passada, né, da justiça nos mitos, a justiça na Bíblia, o Platão também vai ter a sua ideia de justiça. Só que a ideia de justiça de Platão ela fica, como é que eu posso dizer? Platão vai falar sobre o amor, né, no Banquete, tanto que a obra é O Banquete ou do Amor. E aí, quando Platão desenvolve uma ideia, ele coloca aquilo que ele acha ridículo nas vozes, né, na boca dos sofistas ali. E aquilo que ele acha, aquilo mesmo que ele pensa, ele coloca no personagem Sócrates, tá? E aí, quando ele fala do amor, aquilo que o cara chamado Aristófanes fala, gente, vai ficar mais famoso do que aquilo que Sócrates, né, fala sobre o amor. E aí o Sócrates do Banquete, obviamente, é o Platão falando da ideia dele. E Platão vai falar sobre a justiça também, em outro livro, outro diálogo, que é a República, ou da Justiça. E aí, depois, se vocês quiserem também, eu conto a história do Banquete para vocês. É uma história maravilhosa, tá, gente? Ou melhor, leiam, que aí vocês vão aprender muito mais do que ficar ouvindo aqui eu falando. No caso da República, tá? Para Platão, a ideia de justiça é a ideia da cidade justa, né? Colocar quem tem conhecimento para governar, quem tem coragem para lutar e quem tem só desejo para satisfazer o desejo gastando força, trabalhando, né? Então, de acordo com a qualidade das almas lá tal.
E aí, essa ideia de justiça, gente, é a ideia de Platão. Só que antes dele falar isso, através do personagem Sócrates, né, obviamente, vem um sofista chamado Glauco. E Glauco era irmão do Platão. E o Glauco vai dizer o seguinte, que justiça é uma convenção. Deixa eu voltar aqui para vocês. Justiça é uma convenção entre as pessoas. E eu lembrei disso agora e vou falar porque junta com aquilo que a gente estava vendo antes do contratualismo, tá? O Glauco vai dizer o seguinte, que o ser humano, quando ele pratica injustiça, ele está atrás de alguma vantagem. E o ser humano que sofre uma injustiça, ele sempre sofre um prejuízo. E o ser humano, gente, é um ser que é, por natureza, um ser desejante. Então, o desejo de se obter vantagem nos leva a praticar injustiças. Só que aí ele vai dizer o seguinte: você, enquanto ser humano, é um só, tá? E você, dentro da polis, você está convivendo com muitos, com milhares de pessoas. E é muito mais provável que você receba mais injustiças do que você cometa, porque você é um só para cometer. E os outros são milhares para cometer injustiça contra ti. Então, é por causa dessa disparidade matemática entre o cometer e o sofrer injustiça que os homens é, entram num acordo sobre leis, tá? Sobre o que é permitido fazer, o que não é permitido, sobre o que é justo e o que não é injusto. E se vocês olharem bem, tá? Não tem ninguém aí ao longo da história, tá? Desde que Platão criou essa ideia, medindo se o cara é corajoso, se o cara é sábio e colocando esses caras em posições determinantes dentro de uma sociedade. O que é que tem? O que tem são acordos, pactos, contratos sociais que determinam aquilo que é justo ou injusto, o que é certo, o que é errado, o que é permitido ou não. Tá? Então, a ideia de Glauco sobre justiça supera a ideia de Platão, assim como a noção lindinha, né, do Aristófanes sobre o amor, que é de Aristófanes, não é do Fábio Júnior, tá? De certa forma, chega a superar a noção que Platão tem de amor, porque a noção que Platão tem de amor é uma noção bastante, como é que eu posso dizer, ela faz sentido, só que é duro de admitir, tá bom? Não vou falar para vocês o que é, para deixar vocês com curiosidade. Deixa eu voltar aqui. Então, acho que vocês entenderam, tá? O que os socráticos ali, eles entendem ou em que eles fazem o conhecimento. Tá bom, gente? Aí o tempo vai passar, tá? E nós vamos passar ali todo o período medieval, tá? Onde, de certa maneira, essas investigações sobre as origens do conhecimento, elas ficam travadas pela questão da religiosidade. Tudo vem de Deus e pronto, tá? É na modernidade somente que nós teremos a retomada de investigações acerca da construção do conhecimento, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, 4 tópicos que a gente vai explorar antes de nós entrarmos lá na questão do John Locke, tá bom? Então aqui, ó, sujeito, objeto e correspondência, crença, justificação e verdade, as possibilidades do conhecimento e a origem do conhecimento. Sujeito, objeto e correspondência, gente. Essas noções aqui, tá? Eu as tirei de como é que eu posso dizer? De um compêndio, digamos assim, de epistemologia, tá, gente? Então,
todos aqueles filósofos que a gente vai falar aqui, né, sobre os quais a gente vai falar. E aí a gente tem aqui Descartes, nós temos aqui Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, Kant, tá? E até filósofos mais recentes, tá? Os filósofos ali do pragmatismo, eles, o Thomas Hort, eu acho que é um dos mais recentes, não lembro agora direito. Eles vão, ao longo da sua obra, fazerem essas citações, tá? E aí eu fiz um compêndio aqui, tirei de vários lugares, sobre esses elementos, tá bom? Então, o conhecimento, gente, ele, antes de tudo, ali é uma relação, tá? Entre um sujeito e um objeto, tá? A correspondência é a relação que surge do encontro desses dois elementos. E aí, gente, o conhecimento, para ser possível, ele precisa de um sujeito cognoscente, ou seja, um sujeito que possui a capacidade de conhecer, e ele precisa também de um objeto cognoscível, ou seja, algo que possa ser compreendido, e isso é Locke, tá? A gente vai ver depois. Aí eu peguei essa imagem aqui de internet, tá? Copiei e colei, que diz o seguinte: conhecimento, né? O sujeito aprende um objeto, apreende. O sujeito é aquele que conhece, o objeto é aquilo que é conhecido, o ser cognoscível. A correlação. O sujeito só é sujeito em relação a um objeto, e esse só é objeto em relação a um sujeito. Sai, Tom, meu Deus. A interação, que é a correspondência, né, também, o sujeito interage com a realidade e é desse processo que o conhecimento emerge. Representar o objeto é também, em certa medida, construí-lo, tá? Então, para que haja conhecimento, é necessário a existência de um sujeito capaz de conhecer e um objeto capaz de ser conhecido. Dessa relação, tá? Desta correspondência, o conhecimento é possível. Aí, crença, justificação e verdade, tá? Eu coloquei aqui, tá, gente? Ao longo da tradição, predomina a noção de que seus elementos indispensáveis, ainda que insuficientes, de que são seus elementos indispensáveis, ainda que insuficientes. A crença, a verdade e a justificação. Vai fora da ordem, não importa, tá? O que é a crença, gente? Ai, que prensa. A crença é um estado mental dotado de intencionalidade, tá? E eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Deixa eu só pegar a minha colinha aqui, meu rascunho. Cadê? E aqui a gente não está falando da crença no sentido religioso, tá? Apenas, tá? Olha aqui que eu anotei. A crença consiste em um estado mental dotado de intencionalidade, porque é direcionado a algo que é assumido como verdadeiro, tá? Não é admissível, não é razoável um conhecimento desprovido de crença, tá? Por quê? Porque ele seria um absurdo lógico. E agora eu vou ter que dar um exemplo, eu sei, porque está confundindo vocês. Seria um exemplo, né? Você fala que eu conheço a natureza humana e essa natureza humana ela é essencialmente egoísta, perversa, dissimulada, desejante, tá? A natureza humana é isso, só que eu não acredito, tá? Então eu estou fazendo uma coisa, é o estado clássico da hipocrisia, né? Eu prego uma coisa, mas eu não faço. Então eu não acredito. Essa minha pregação, digamos assim, essa minha premissa, ela é totalmente carente de substância. Ela é totalmente a minha conduta, ela não tem lógica, digamos assim, tá? Então
é um contrassenso total você dizer que o conhecimento dispensa a crença. Quando você vai buscar uma prova de algo, gente, você vai, vamos lá, vamos fazer um projeto aqui para tentar entender por que que algo é como é. Lembram lá dos projetos de ciências? E aí você tem uma hipótese. Essa hipótese, gente, é a tua crença, você crê que é aquilo. E aí você vai para o processo de justificação, tá? Ou você vai colher indícios suficientes, racionais e empíricos para sustentar essa crença. Só que essa crença, ela pode ser desbancada pela justificação, tá? E aí ela cai por terra, tá? É a sua hipótese que não se revelou verdadeira, tá? Aqui a gente está vendo que nós temos aqui algo cartesiano, né, no ar, nós temos algo que pode ser também algo relativo ao Francis Bacon, né, na comprovação científica. E aí a gente chega na verdade, tá? A verdade, gente, é o conhecimento adquirido como resultado da crença justificada. Só que a própria justificação, a crença e a própria justificação podem ser, elas podem sofrer modificações ao longo do tempo, tá? É a mesma, e aí eu coloquei essa imagem aqui, ó, que faz uma provocação, tá? Você tem um universo de crença e você tem um universo de verdade, tá? Só que você consegue compreender uma parte, tá? Dessa verdade, tá? E você consegue utilizar como justificada também uma parte de toda a crença, tá? Esse aqui é um esquema que pode, de certa maneira, explicar o ceticismo, tá? O ceticismo ele, diz que não tem a mínima condição de conhecimento da verdade, mas aí seria o quê? De todos os múltiplos aspectos da verdade, que são, muitas vezes, quase que infinitos, tá? Você não consegue o conhecimento completo, total de algo. Eu posso fazer um estudo fantástico, né? Abordando todos os elementos que caracterizam uma minhoca, tá? Desde a quantidade de anéis que ela tem até a sua a composição dos seus órgãos, até os seus hábitos, mas eu não consigo entender toda a verdade sobre uma minhoca, porque eu só iria conseguir sendo uma minhoca e eu não sou, então eu não sei o que a minhoca é, tá? Isso é uma noção cética, tá? É uma noção e é um argumento que um cético usaria, tá bom? Aí aqui, gente, por que a justificação é passível de modificações ao longo do tempo? Porque as próprias justificações, elas vão, de certa maneira, evoluindo, tá? O conhecimento, assim como a realidade, assim como a cultura, é uma coisa viva e é uma coisa que está em constante transformação, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar o período do geocentrismo ptolomaico lá, né? Haviam teóricos, geógrafos, cartógrafos que faziam mapas antes do... Deixa eu voltar aqui para vocês. Antes do Nicolau Copérnico, concordam? E esses caras, eles, obviamente, com boa intenção e até crentes de que estavam utilizando um rigor científico, né? Um rigor científico, não existia essa palavra, mas um rigor racional, vamos colocar assim, eles tinham como parâmetro de justificação, né, de comprovação das suas ideias, uma coisa que era uma coisa que depois revelou-se como algo inexato, como algo inexistente, como algo falso, tá? E aí, a partir de Copérnico,
os parâmetros para justificar certas ideias geográficas e cartográficas foram modificados. Entenderam? Então, gente, para que haja, só para a gente finalizar, fechar esse primeiro momento da aula aqui, o conhecimento é necessária a correspondência entre um sujeito que pode conhecer, capaz de conhecer, um objeto capaz de ser conhecido, tá? E há também a necessidade de uma crença, tá? E de uma justificação, tá? Para servir de parâmetro e para servir para validar essa crença que vai gerar uma verdade. E aí fica a indagação, né? Qual é o tamanho dessa verdade? Qual é o limite dessa verdade? Qual é a validade dessa verdade? Tá? Lembram da pergunta que eu fiz no começo da nossa última aula? Tá? Quando eu perguntei para vocês se existe limites para o conhecimento, a gente vai entender que existe, tá? Através dos céticos, o próprio Locke vai dizer depois que existe sim. Pessoal, 4h20 nós seremos derrubados, tá? Agora já, daqui a pouco. Eu vou deixar vocês aqui, deixa eu parar de gravar, e nós retornamos 4h20, vamos dar 15 minutinhos para fazer um lanche, para vocês descansarem aí um pouco, ir no banheiro. 4h35 a gente está de volta, beleza? Combinado? Tchau por enquanto.